Muito bom dia, prezado telespectador. Terça-feira, 9 de março de 2021. E a sua central de notícias, a sua central de informações, inicia sua transmissão ao vivo pela Conecta Mais TV. Está começando agora o Conecta News. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, terça-feira, 9 de março de 2021. Hoje, Dia Internacional do DJ. Parabéns, Doug, pelo seu dia também. E a previsão do tempo para essa terça-feira é de tempo firme aqui em Nova Prata. O sol predomina e não há possibilidade de chuva. O dia amanheceu com 14 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 23 graus. Neste momento, fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de terça-feira, começamos pela região. Inicia na manhã do dia 10, mais uma etapa de imunização contra a Covid em Nova Prata. E nas informações da Serra e do Planalto, a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul pede que a população siga as orientações dos órgãos de saúde. E pela economia, pelo Estado, as mudanças do calendário do ICMS. E nas informações da economia, a inflação bateu a margem de 30% em um ano, aponta a Fundação Getúlio Vargas. E pela agricultura, crédito rural, a contratação do Plano Safra 2020 e 2021 cresce 18% até fevereiro. E nas informações internacionais, o veto a voos brasileiros já atinge 26 países no exterior que não querem saber de população brasileira por lá. E pelas notícias do esporte, veja como foi a terceira rodada do Gauchão. E na política não se fala outra coisa a não ser a anulação de todos os processos criminais que correram contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós vamos contar quais foram as opiniões dos demais políticos no dia de ontem. E pela atualidade, o Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus, mostram dados preliminares do estudo do Butantan. E logo mais, às 9 horas da manhã, ao vivo conosco, à distância, estará o presidente da AMESD, Luiz Carlos Breda, falando sobre a manutenção da bandeira preta e a atuação da Sociedade dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, nesse momento bastante delicado da economia e muito mais da saúde. Então vamos ver as considerações que a AMESD tem a fazer nesse momento. Iniciamos pelas informações da região, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas, 7 minutos. Inicia amanhã, quarta-feira, dia 10, mais uma etapa da imunização contra a Covid-19. O sistema segue em drive-thru na rua Flores da Cunha, junto ao posto de saúde central, das 8 às 11h45 e das 13h30 às 15 horas. E atenção, esta é a segunda dose à população de 85 a 90 anos. Importante levar a carteira de vacinação, documento com foto e comprovante de residência. E as datas para cada faixa etária específica devem ser seguidas. Para maiores informações, contatar a Secretaria Municipal da Saúde através do fone 3242-9900. E no último final de semana, no último domingo, Nossa Senhora da Saúde percorreu as principais ruas de Vila Flores, levando as bênçãos até as casas e também a unidade básica de saúde. Em um movimento liderado pela paróquia e também pelos fabriqueiros da linha Aimoré, sobre as graças do Frei Ivo, várias bênçãos foram lançadas pela cidade, levando esperança aos moradores. Infelizmente, não foi possível visitar todas as comunidades, porém, quem prestigiou a bênção sentiu-se renovado pela iniciativa de fé. E a administração municipal, junto com a comunidade da linha Aimoré, realizaram esta promoção no último final de semana. O prefeito Evandro Brandalize e sua família e o Frei Ivo dirigiram palavras a toda a comunidade de esperança nesse momento bastante delicado. E agora, falando sobre Veranópolis, a Secretaria de Indústria e Comércio de Veranópolis amplia formas de contato. A Secretaria da Indústria e Comércio, localizada na Casa da Cidadania, conta a partir de hoje com o contato via celular e WhatsApp, a fim de facilitar a busca pelos serviços de modo mais fácil e rápido, no auxílio de informações e atividades desenvolvidas pelos setores postos de identificação, identidades, o agência FGTS Cine, Junta Militar, o IP e demais dúvidas
da Indústria e do Comércio. E nas informações que a gente tem da Serra e do Planalto, RS 448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, pode ter diversas interrupções no trânsito durante esta semana, por conta das obras que estão sendo realizadas de melhoria na rodovia. A semana deve ser de bastante interrupção. A expectativa é que elas ocorram em momentos esparsos durante essa semana. E a recuperação da via está no quilômetro 39,5 e custa aí cerca de 1,8 milhões de reais com recursos vindos do governo do estado, visando a escavação da encosta e a recomposição do aterro da pista que acabou desmoronando nas chuvas do ano passado. O trabalho é realizado pela Rota Terraplenagem e Pavimentação Limitada. As obras iniciaram em outubro de 2020 e após um longo período de negociações e espera, elas estão ocorrendo. E segundo o jornal Semanário, a fiscalização segue intensa em Bento. As ações de fiscalização de Bento Gonçalves seguem intensas. Desde a quinta-feira, dia 4 de março, foram vistoriados 147 estabelecimentos, 71 verificações de aglomeração, 63 autos de orientação, 9 autos de infração, entre salão de beleza, academia, bar, lancheria e pensão. 2 termos circunstanciados, além de 535 pessoas abordadas. E nas informações para Caxias do Sul, no comércio de gêneros alimentícios, o que cresceu muito nas últimas semanas foi o uso do serviço do delivery, os motoboys e as teleentregas. As lanchonetes registram aí uma alta no número de pedidos por conta das situações restritivas da pandemia e acabam utilizando o serviço de teleentrega em diversas lanchonetes e isso tem crescido nas últimas semanas, o que mantém o faturamento dos estabelecimentos. Conversando com alguns comerciantes aqui de Nova Prata, Beto, eles nos relataram que também, contando com a parceria dos entregadores, têm conseguido manter a faixa de faturamento mínimo necessário para manter os negócios abertos. E segundo o portal da Rádio Caxias, o município recebe doação da Randon e passa a equipar transporte coletivo com frascos de álcool em gel. Os ônibus do transporte coletivo de Caxias do Sul estão recebendo novos suportes para disponibilização de álcool em gel. A oferta do produto não vinha ocorrendo regularmente na frota da Visate. Desde maio do ano passado, um decreto estadual determina que o álcool em gel, 70%, seja disponibilizado em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e saída dos veículos. Seguindo com informações também para Caxias do Sul, o presidente da Câmara de Indústria e Comércio, Ivanir Gasparim, diz que os estabelecimentos comerciais sempre cumpriram com todos os protocolos sanitários necessários e que nesse momento são extremamente penalizados pela bandeira preta, tendo que permanecer fechado. Mas a regra por hora é essa e o que ele pede é que a população siga as orientações dos órgãos de saúde para tentar diminuir o mais rápido possível a curva de contágio do coronavírus, pedindo que assim retornemos à normalidade o mais breve possível. Esse é o recado do presidente da SIC de Caxias do Sul. E segundo o portal Correio do Povo, ações de Acelera Passo Fundo liberam mais de 240 processos de obras. Apresentado recentemente pela Prefeitura de Passo Fundo, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, com uma inovação da gestão pública. O Acelera Passo Fundo tem construído avanços administrativos e possibilitando um diálogo entre os diferentes secretarias de estrutura administrativa do municipal. Lançada no início de janeiro, a iniciativa é vista pelo prefeito Pedro Almeida como uma evolução necessária e fundamental dos processos públicos. E antes de nós irmos para as notícias do estado do Rio Grande do Sul, Monalise Canali, ao vivo, traz as informações do nosso núcleo de jornalismo e conta como está Nova Prata nessa manhã nublada. Bom dia, Monalise. Um pequeno problema no áudio com Monalise, assim que restabelecermos o sinal, ela entra ao vivo, aguarde mais um minutinho. Beto, informações do estado do Rio Grande do Sul, uma boa novidade no dia de ontem, ICMS prorrogado. Isso mesmo, Thiago. Segundo o portal Petro News, a Leite adia datas de vencimento para cerca de 600 milhões de reais em ICMS. Com o agravamento da pandemia no Rio Grande do Sul e das consequências econômicas, o governador Eduardo Leite anunciou na manhã de segunda-feira, ontem, dia 8,
a prorrogação de datas de vencimento do ICMS em setores mais diretamente afetados pelas restrições de funcionamento. As medidas, fruto do diálogo com entidades representantes de setores produtivos e parlamentares, serão efetivadas por meio de decretos dentro da autonomia existente com o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. E agora a gente tem uma tabela, mais ou menos, para você entender o que de fato mudou no calendário do ICMS, com informações da página da CA5, Assessoria Empresarial. O que ficou agora? O fato gerador do ICMS, que estava para 12 de março, vai ficar para 25 de março, né? E o que era também isso referente ao mês de fevereiro. E o fato gerador referente ao mês de março, que seria em 12 de abril, vai para 25 de abril. Isso os vencimentos do ICMS, ou seja, nós tivemos uma prorrogação que vai alterar aí as datas de vencimento. E a DIFAL, de substituição tributária, de janeiro, fevereiro e março, que ocorriam respectivamente em 23 de março, 23 de abril e 23 de maio, foram prorrogadas em mais um mês, passando aí respectivamente para abril, maio e junho. Ou seja, a DIFAL foi prorrogada por 30 dias e o ICMS também foi prorrogado aí por mais ou menos 15 dias. Essas são as primeiras informações que a gente tem para passar para você. Na medida que isso vai chegando, nós vamos repassando. Agora sim, Monalise Canali, ao vivo conosco, com as informações, o que temos nas ruas nesta manhã, Monalise. Bom dia, Thiago, bom dia, Beto, acredito que agora sim vocês consigam me ouvir. Nesta manhã, exatamente terça-feira, nublada, bastante fria, dia 9 de março de 2020, a gente traz então para vocês as informações do nosso núcleo próprio de jornalismo. Hoje teremos um quadro Acontece lá do município de São Jorge, falando sobre a uva moscato. O município de São Jorge é o quinto no estado com maior produção desse tipo de uva. Quem iniciou foi a família Comim, que inclusive conversamos com eles no município de Paraí, apresentando a Comim Sul para vocês. Foram eles que iniciaram então o plantio das uvas moscato no município de São Jorge, e até hoje a região conta então com esse cultivar e seguem ali liderando o ranking dos maiores produtores do estado. Além disso, nós teremos hoje no Conecta News uma entrevista com o presidente da Amesne, o José Carlos Breda, que vai explicar para nós um pouco sobre a situação da nossa região, quais são as propostas aí para os próximos dias que se procedem. A gente sabe que será de bandeira preta decretado pelo estado, mas aí o que a Amesne está desenvolvendo a partir desse próximo dia 22, que é quando se encerra esse ciclo de bandeira preta aqui na nossa região. Também na sequência teremos o informativo do município de André da Rocha, assim como a gente vem com essa sequência de informativos, hoje contamos com o município de André da Rocha. Beto e Thiago, fazendo uma atualização para vocês então sobre os casos aqui do município de Nova Prata e também do município de Veranópolis. Estamos novamente à frente do Hospital São João Batista para lembrar da campanha que está sendo feita, né, para auxiliar na aquisição de novos respiradores, mas cabe ressaltar que temos então 6 pacientes entubados aguardando leitos de UTI. 3 desses pacientes estão em estado regular e 3 estão em estado gravíssimo. Então esses 6 pacientes aqui no município estão aguardando a transferência para um leito de UTI e esperamos que logo consigam. Lembrando também que Nova Prata conta com 11 respiradores, sendo eles os já utilizados pelo hospital e novos respiradores. No dia de ontem foram confirmados mais 55 casos aqui no município e a gente espera que isso comece a decrescer. Falando um pouquinho sobre o município vizinho de Veranópolis, temos 22 pessoas internadas no Hospital São Pellegrino Lasiose por conta do Covid, mas felizmente, falando um pouquinho sobre a situação, também temos 6 pessoas em estado grave aguardando leitos de UTI no município, na sala de emergência. São 6 pessoas que estão entubadas, aguardando por um leito de UTI. No município vizinho, então, ontem confirmaram mais 31 novos casos e a gente também espera que esse número decresça nos próximos dias. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e lembra a todos para que cuidem-se.
Muito bem, Monalise, obrigado pelas informações, isso mesmo que você vai acompanhar aí. Então, logo mais entrevista com José Carlos Breda, agora acertando o nome dele, que chamei de Luiz, não era, enfim, desculpe o nosso erro. E nós seguimos com as informações, Beto, que temos mais de novidade para o Estado nessa manhã. Seguimos com informações do Estado. Agora são 8h19. A Operação Resguardo atende cerca de 51 mulheres vítimas de violência no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul participou de ação nacional de combate a crimes de violência contra a mulher, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas. Na ação, que ocorreu ontem, segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foram cumpridos no Estado 39 mandados de busca e apreensão, 14 suspeitos foram presos preventivamente, uma arma foi apreendida, 10 medidas protetivas de urgência verificadas e 32 denúncias atendidas. A Ação Gaúcha, a Operação Resguardo, conta com 84 agentes e 30 viaturas. E agora tem uma outra informação, né, sobre os produtos essenciais e não essenciais. No dia de ontem, a Procuradoria-Geral do Estado emitiu um enunciado interpretativo referente à impossibilidade de venda e exposição de produtos não essenciais durante o horário e períodos que for vedada a comercialização desses itens nos supermercados. A nova regra é aplicada em todo o território do Estado e muitos mercados amanheceram assim como você vê na foto aí, com algumas prateleiras bloqueadas por papel, lona, cartolina, enfim. Isso quer dizer, né, que aqueles itens dos supermercados, brinquedos, alguns utensílios domésticos, enfim, dependendo também do supermercado, vai ter que vedar as prateleiras. Isso é para impedir aí que as pessoas fiquem circulando muito tempo também nos supermercados. E segundo o observador regional, a ferramenta do governo do Rio Grande do Sul orienta a população sobre horários sem aglomeração em comércios. A ferramenta digital Melhor Hora Nota Gaúcha ajuda a população do Rio Grande do Sul a escolher o horário de menor movimento para ir a mercados, farmácias e outros locais considerados como essencial. Por estar vivendo um momento mais crítico da pandemia do coronavírus, o Estado está com a bandeira preta no distanciamento controlado. Com isso, serviços atuam com restrições, tendo como base as notas fiscais do consumidor eletrônicas NFCE, emitidas pelos comércios. A ferramenta dá uma estimativa da movimentação em cada faixa de horário. E agora, falando da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Pepe Vargas fez aí um movimento para acelerar a compra de vacinas junto à União Química. A União Química Nacional é quem vai produzir a vacina Sputnik V, que é do Instituto Gamaleya, a vacina russa. E ele se reuniu virtualmente com o vice-presidente da empresa para apurar a remessa de doses de vacinas aqui para o Rio Grande do Sul. A estimativa é que 10 milhões de doses sejam entregues o mais rápido possível para o Ministério da Saúde, e Pepe Vargas e a Assembleia Legislativa desejam que isso seja apurado também aqui para o Rio Grande do Sul. E agora pelo portal Correio do Povo, farmácias de Porto Alegre restringem a venda de produtos não essenciais. Diversas farmácias de Porto Alegre, desde a manhã da segunda-feira, trataram de evitar o acesso de clientes a produtos não essenciais. Na Rua dos Andradas, a equipe da farmácia associada tratou de colocar fitas que impediram o acesso a produtos como algodão, acetona e esmalte. Em uma farmácia localizada na Avenida Borges de Medeiros, um gerente que pediu para não ser identificado explicou que os funcionários tiveram que fazer uma verdadeira corrida contra o tempo para isolar os produtos não essenciais. E agora informações também para o Encontro Estadual dos Hortigranjeiros, que ocorreria esse ano. Ele foi transferido para 2023. A decisão foi tomada com o objetivo de proteger a saúde da comunidade. E outra ação importante aí está sendo feita, né, Beto, para a saúde de toda a comunidade. Isso mesmo. Segundo o portal Correio do Povo, mutirões contra a dengue são intensificadas em Santo Ângelo. A administração de Santo Ângelo, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Ambiental e com o apoio do Exército Brasileiro, estão realizando mutirões de combate à dengue desde o início do ano. Na manhã da sexta-feira, dia 5, no bairro Cepé, zona sul da cidade, ocorreu mais uma ação de combate ao mosquito. Segundo a coordenadora de Vigilância Ambiental, Selenira Arruda,
Os agentes de combate às endemias visitaram as residências, eliminando criadouros ou situações de acúmulo de água que possam ser propícias para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela urbana. E informações aí do Ministério Público do Trabalho, em mais uma operação, foram resgatados 18 trabalhadores em situação análoga à escravidão e em trabalho clandestino, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. A operação teve início em Lages e identificou condições irregulares de trabalhadores também em Campestre da Serra e em Bom Retiro, Santa Catarina. Agora, Beto, forma expressa aí, vamos atualizar qual é a situação da saúde no estado nessa manhã, quais são as principais informações que nós temos aí dos 4 cantos do Garrão da Pátria. Começamos pelo portal da Rádio Caxias. 4 UBSs iniciam atendimento exclusivo para vacinação em Caxias do Sul. A Secretaria Municipal da Saúde, SMS, informou que, em função da emergência sanitária decorrente da pandemia Covid-19, 4 unidades básicas de saúde UBSs passaram a operar exclusivamente como unidades básicas vacinadoras e outras 2 sofreram alterações de horário. As mudanças começaram a vigorar nesta segunda-feira, dia 8. E uma estatística, a espera de leitos por UTI na região de Caxias do Sul pode variar aí de até 3 a 4 dias por paciente. A informação vem da Rádio Caxias, que fez aí uma estatística a partir dos números repassados. Então, quem precisa de UTI em Caxias tem que esperar até 4 dias e nós sabemos que muitas vezes os pacientes não têm esse tempo para aguardar porque já necessitam do tratamento intensivo e 4 dias na Covid significa muito para um paciente em estado grave. Em segundo o portal Leove, urgente, o Hospital São Pedro de Garibaldi faz campanha para arrecadar doações em dinheiro para o enfrentamento da Covid-19. Nas últimas semanas, o Rio Grande do Sul tem enfrentado o momento mais difícil da pandemia. Após meses de muitas incertezas, o cenário que parecia evoluir para melhora regride ao ponto de gerar colapso nas UTIs. E Garibaldi, o quadro, infelizmente, não é diferente. E nas informações para a região de Santa Cruz do Sul, a região conta com 60 leitos de UTI e 78 estão ocupados e iniciou a segunda-feira com 130% de ocupação, então bastante congestionado também na região de Santa Cruz do Sul. E segundo o portal Metrópolis, o Hospital de Porto Alegre cria grupo para decidir quem usará ventilador. A superlotação de leitos do tratamento da Covid-19 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre forçou a diretoria do hospital a criar um grupo que vai decidir quem poderá ser entubado e, portanto, ter mais chances de sobreviver. E na última atualização que nós temos do estado é feita para a área do litoral norte, a partir de uma pesquisa feita pela URGS no campus Tramandaí e aponta a situação alarmante no litoral. O gráfico demonstra aí, vou pedir para o Douglas se consegue abrir para nós, que tem os 4 índices, né? Foi feita uma leitura dos últimos 4 meses, dezembro, fevereiro, novembro e também janeiro e agora março. O que ocorre nesses 4 meses aí? Nós estamos apenas no dia, hoje é dia 9, o índice foi calculado até o dia 5, já eram registrados 2.758 casos, o que já dá aí quase 1/3 de tudo que foi registrado no mês inteiro de dezembro. Essa é a situação da contaminação no litoral norte, que chama bastante atenção pela rápida subida que vem tendo. Agora vamos falar sobre esporte, Thiago, que não é coisa boa aqui também. 8 horas e 27 minutos, com menos 1. São Luís vence o Inter no Beira-Rio pela primeira vez na história e quebra a escrita de 28 anos. A São Luís venceu a história com uma vitória heróica de 2-1 sobre o Inter ontem, segunda-feira, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Gauchão. A equipe de Juí nunca havia batido o Colorado em seu estádio e não vencia o rival há 28 anos. Muito bem, 2-1 para o São Luís de Juí. Teve mais jogos na terceira rodada do Gauchão e a gente mostra para você o resultado. Na Montanha dos Vinhedos, né, o Brasil de Pelotas venceu por 1-0 o Esportivo. O Beto aí passou que o Inter perdeu para o São Luís de Ijuí por 2-1. O Ipiranga de Erechim, que está com tudo no campeonato, venceu por 2-0 o Pelotas. O Juventude bateu o Novo Hamburgo por 3-1 e o Caxias venceu o Aimoré por 3-2. Esses são os resultados. O jogo ainda não previsto na rodada é Grêmio e São José, que ainda não tem data para acontecer.
E segundo o portal Globo Esporte, mudanças para 2021. O Grêmio anunciará trocas de preparador e CEO deve assumir o futebol. Parte das providências prometidas pelo Grêmio após a derrota no final da Copa do Brasil passam a ser tomadas a partir desta segunda-feira pela diretoria do Clube Gaúcho. Os principais anúncios devem incluir mudanças de preparação física e no departamento de futebol. Vamos ver se essas mudanças vão resultar em melhores resultados. Vamos para um breve intervalo. Na sequência, voltamos com as informações da economia, da agricultura e todas as opiniões acerca das anulações dos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não se fala outra coisa na internet, Beto Guidini. Isso mesmo. Agora são 8 horas e 29 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então, o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente.
Retornando ao vivo para você com o Conecta News, agora vamos passar pela economia, agricultura, o mercado financeiro, as notícias internacionais e também política e atualidade. Um bloco expresso para você, porque na sequência, entrevista com o presidente da Amesne, José Carlos Breda. Beto Guidini. Agora são 8 horas e 34 minutos. A previsão do tempo para esta terça-feira de tempo firme aqui em Nova Prata. O sol predomina e não há possibilidade de chuva. O dia amanheceu com 14 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 23 graus. Neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E vamos falar sobre economia, Tiago. Mais uma notícia para o nosso bolso. Segundo o Canal Rural, a Petrobras anuncia mais um aumento nos preços do diesel e da gasolina. A Petrobras anunciou ontem, segunda-feira, dia 8, o 6º aumento da gasolina e o 5º do diesel este ano, em meio à substituição do presidente da companhia pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, por considerar os aumentos dos combustíveis da estatal excessivos. O diesel vai subir 0,15 centavos por litro e a gasolina será de 0,23 centavos por litro a partir de hoje, terça-feira, dia 9, nas refinarias da empresa, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Beto Guidini, esse é o chicote que bate forte no lombo do povo. Vida de gado, já diria Gonzaguinha. E na opinião de alguns ouvintes aí da rádio Uirapuru de Passo Fundo, baixar os impostos não é o suficiente para cortar aí o preço da gasolina. O que seria necessário era a privatização da Petrobras e a abertura do mercado para que outras companhias explorassem o serviço. Será que isso seria possível, Beto Guidini? Tu te lembra na década de 90, quando as companhias de telefonia eram estatais, que pouca gente tinha telefone e custava bem caro? Exatamente, cara. Depois que as companhias foram privatizadas, a gente teve uma abertura de mercado e a competitividade tomou conta, e aí elas têm que batalhar para reter o maior número de clientes possíveis. Será que isso seria possível também com os combustíveis? Fica a dúvida. Ou será que privatizando o brasileiro continuaria a pagar caro pelo combustível? Basta saber. E segundo o portal do IG, a inflação no Brasil cresce quase 30% em um ano, aponta a Fundação Getúlio Vargas. O Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGPDI, medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve inflação de 2,71% em fevereiro deste ano. A taxa inferior é observada em janeiro, 2,91%, mas muito superior à registrada em fevereiro de 2020. E o IGPDI acumula a taxa de inflação de 5,69% no ano, que é de 29,95% em 12 meses. E tu quer saber como é que começou o ano do mercado chinês, Beto Guidini? Muito bem, né, Thiago? Batendo recordes de exportações. Em 26 anos, a China nunca exportou tanto. No período de janeiro e fevereiro, o crescimento foi de 60% em relação a 2020, mostram os dados oficiais do governo chinês. E o crescimento foi superior às expectativas do mercado. Então, aí, se tem gente que está se dando bem, né, Beto Guidini? É a República Popular da China. Por lá, a economia segue bombando nesse ano. Isso mesmo. Agora vamos falar sobre a agricultura. Segundo o Canal Rural, o agro brasileiro alimenta mais de 800 milhões de pessoas no mundo. A participação do Brasil no mercado mundial de alimentos deu um salto em 10 anos de 20,6 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares, com destaque para carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. Além disso, os agronegócios brasileiros dão conta de alimentar cerca de 800 milhões de pessoas no mundo, Thiago. E nas informações também que dizem respeito ao produtor rural, vem aí o crédito rural e o plano safra. E as contratações já cresceram 18% até o fechamento do mês de fevereiro. De acordo com o levantamento do Ministério da Agricultura, a tomada de recursos para investimento aumentou 40% em relação ao ano passado. O Banco de Financiamento Agropecuário da Safra mostra que os recursos somam até agora 47 bilhões de reais. Esse é aquele crédito que o produtor rural toma para fazer aí o custeio tanto dos insumos, das sementes, enfim, das diversas despesas, e conforme ele colhe, ele quita suas obrigações e tem aumentado a procura por esse tipo de crédito. E agora vamos ao mercado financeiro.
Perfeito, Beto. Começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,77. O euro a R$ 6,91. A libra, R$ 8,07. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 172,00, mínimo R$ 165,40. O milho máximo R$ 84,00 e mínimo R$ 77,00. O arroz máximo R$ 87,30, o mínimo R$ 83,80. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 291,50, mínimo R$ 282,50. E já a arroba da vaca máxima R$ 278,00, mínimo R$ 263,30. E olha aí os números das bolsas de valores, contando com o oferecimento de Unimed, Vale das Antas, Adilnet, Telecom, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, Rede Autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Ibovespa tomou uma rasteira ontem, sofreu um tombo de 4% negativo. Isso porque a anulação das condenações do ex-presidente Lula não refletiram bem no mercado e a Ibovespa fechou na casa dos 110 mil pontos, registrando a sua maior queda desde maio do ano passado. Dow Jones fechou em alta de 0,97 e Nasdaq em queda de 2,41. Nesse momento, os mercados europeus operam no positivo e os números encerrados no Japão, Nikkei alta de 0,99 e Xangai queda de 1,82. E quais são as notícias internacionais, Beto? Agora são 8h40. Vamos falar sobre o portal Notícias do R7. O veto a passageiros ou voos do Brasil já atinge 26 países. As restrições de voos vindos do Brasil ou entrada de passageiros que estiveram recentemente no país já atinge 26 países, segundo o levantamento feito pelo R7 com base em dados da LATA, Associação Internacional do Transporte Aéreo. Eles incluem os principais destinos dos brasileiros, como a Argentina, Estados Unidos e Portugal. Muito bem. E nas informações aí também sobre Portugal, o país está exigindo uma quarentena a passageiros que venham do Brasil. O governo português vai exigir teste negativo de Covid-19 para passageiros que voam indiretamente com escala em outras nações para países vindos do Brasil ou Reino Unido. O exame deverá ser feito até 72 horas antes. Além disso, os passageiros deverão cumprir uma quarentena de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde de Portugal. E a próxima, Thiago? A próxima, vamos pegar aqui, só um minutinho. E assim, falando sobre o Paraguai, né, Beto, que está sendo palco de protestos desde domingo. Ontem também a população foi às ruas, né? Isso que o Paraguai exibe números da Covid muito menores que no Brasil. Desde o primeiro caso da doença, que foi em 7 de março, o país acumula 168 mil infecções registradas e os populares vão às ruas pedindo a renúncia do presidente e também aí a intensificação da vacinação no país paraguaio, que passa também por uma crise sanitária. Agora falando sobre os Jogos Olímpicos, segundo o portal Correio do Povo, os japoneses preferem os Jogos Olímpicos sem espectadores do exterior. Muitos japoneses são contrários à presença de torcedores procedentes do exterior nos Jogos Olímpicos de Tóquio devido à pandemia, de acordo com uma pesquisa publicada na segunda-feira. O estudo do jornal Yomiuri revela que apenas 18% dos entrevistados são favoráveis à permissão da entrada de espectadores estrangeiros no Japão para os Jogos Olímpicos, enquanto 77% são contrários. E agora, Beto, encerrando aí as notícias internacionais, vamos para a política e a atualidade para contar para você como foi a repercussão. Começamos dizendo aí pelo portal Metrópolis, o ministro Fachin do STF anula processos de Lula na Lava Jato e o petista volta a ficar elegível. A decisão proferida ontem, que causou surpresa para todo o meio jurídico e político, permite que o ex-presidente dispute as eleições de 2022 como possível concorrente de Jair Bolsonaro. Isso porque, Beto Guidini, foi anulado na origem
todos os processos que correram criminais contra o presidente Lula, né? Aquele do triplex, também do sítio de Atibaia, e teve mais uma do Instituto Lula, onde ele obteve as condenações que foram feitas aí na 13ª Vara Federal de Curitiba. Todos esses processos foram anulados desde o seu começo e serão transferidos para a Justiça Federal do Distrito Federal, que vai reprocessá-los. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós acompanhamos nos últimos anos não existe mais. Entre as várias justificativas que estão nesse habeas corpus que foi concedido pelo ministro Fachin, está a violação do juiz natural. Isso porque o que foi arguído em juízo é que a 13ª Vara Federal de Curitiba, aquela que era presidida pelo ex-juiz Sérgio Moro, não tinha competência para julgar esses processos, ou seja, esses processos não deveriam ter corrido em Curitiba, e sim em Brasília. Esse é o primeiro fato. O pano de fundo de toda essa decisão é, claro, os diálogos que vieram a público por parte de procuradores do Ministério Público Federal, do ex-juiz Sérgio Moro, enfim, aquelas conversas todas que nós viemos relatando há algum tempo que se tornaram públicas, isso também colaborou para a anulação de todos esses processos. E isso causou um verdadeiro pandemônio no Brasil no dia de ontem. E segundo o portal Revista Fórum, Lula pode processar o Estado por ter sido preso, diz Pedro Serrano. O jurista e professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Serrano, comentou na segunda-feira sobre a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, de anular todas as condenações do ex-presidente Lula. Para ele, a decisão é correta, mas serve para impedir um debate aprofundado sobre a suspensão do juiz Sérgio Moro. Isso aí, do ponto de vista jurídico, a decisão não está de toda errada. A gente teve sérios problemas nesses processos que vieram a público depois. E agora, como uma decisão jurídica contamina a economia? São esferas distintas da sociedade, né? Justiça, política, economia, mas isso tudo ontem virou a mesma panela de gato, por assim dizer, e olha o que aconteceu com o dólar. Ele chegou ao maior patamar desde o mês de maio e a Bolsa também chegou aí no seu nível mais baixo, com uma queda de 4%. E a explicação, né, é que o mercado não reagiu bem a essa decisão sobre aí Lula ter recuperado os seus direitos políticos. E segundo o portal do Yahoo, com a decisão que salvou Lula, Fachin declara fim de processos sobre a parcialidade de Moro. Segundo a declarada 13ª Vara de Curitiba, que tinha atribuição para processar e julgar os processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva na Lava Jato, o ministro Edson Fachin tomou também outra decisão. Declarou a perda de objetos de 14 processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, questionando se o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial na condução das ações contra o petista. E nas informações aí que seguiram agora os principais comentários, para você ficar a par, a Procuradoria-Geral da República emitiu nota na tarde de ontem que vai recorrer dessa decisão que é do ministro Fachin ao pleno do STF. E agora a gente vem com as opiniões de diversas personalidades. No seu Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, disse que Lula pode até merecer ser absolvido, Moro jamais. Quer dizer aí, né, que as flechas vão se voltando também para Sérgio Moro, que fez aí as condenações, mas depois foi exposto nos diálogos. Lembrando que o presidente Arthur Lira também é investigado na Lava Jato e já foi citado por Sérgio Moro em diversas passagens. E também essa, né, Tiago? Comenta essa. Segundo o portal do G1 da Globo, saiba como políticos reagiram à decisão de Fachin, que anulou condenações de Lula na Lava Jato. Exatamente, teve diversos comentários aí no dia de ontem que falaram a respeito dessa situação, né? Por exemplo, alguns deputados, né, para quem conhece os bastidores da política, a decisão do ministro Fachin foi boa para o Lula, excelente para o Moro e excepcional para Bolsonaro. Ela só não foi boa para o Brasil. Aliel Machado, deputado do PSB do Paraná. Alguns outros deputados também se manifestaram, como Bia Kicis, que disse: o ministro Fachin anulou
todas as condenações da 13ª Vara Federal do Paraná e determinou a remessa para a Justiça Federal do Distrito Federal. Todos os atos decisórios foram anulados desde o recebimento das denúncias. Lula está livre para concorrer em 2022. Bibo Nunes, deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul, disse que é revoltante. Fachin anula as condenações e torna um ex-presidiário elegível em 2022. Enfim, temos as mais diversas, vou ter que ler uma opinião do PT, porque senão vão falar que eu estou puxando a brasa para outro lado. Olha lá, quem disse aí, Bom Gás, deputado do PT do Rio Grande do Sul, a anulação dos processos contra Lula é o fim de uma farsa montada contra ele, para tirá-lo da eleição, mas que de forma tardia faça a justiça. Celebremos, enfim, temos de volta um líder capaz de reconstruir o Brasil. Enfim, o comentário é só um. No Brasil, ninguém morre de tédio. Quando nós achamos que está tudo tranquilo, vem uma decisão dessas e reposiciona todas as peças no tabuleiro. Lula torna-se elegível e pode ser candidato em 2022. Isso pode acontecer, sim, é plenamente capaz. E nós lembramos uma pesquisa que saiu no último domingo, dia 7. Coincidência, né, Beto Guidini, será? Mas ela apontava que o único candidato capaz de bater Jair Bolsonaro nas urnas seria Luiz Inácio Lula da Silva. As peças estão no tabuleiro, o tambor está tocando e agora nós vamos ver que 2022 já começou. Falando em Bolsonaro, né? Segundo o portal Notícias do UOL, Fachin tem forte ligação com o PT, diz Bolsonaro após decisão sobre Lula. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse que ficou surpreso com a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feitas pela Justiça Federal do Paraná no âmbito da Operação Lava Jato. Ele disse que qualquer decisão dos 11 ministros é possível você prever o que eles pensam e o que eles botam no papel. E o ministro Fachin tem uma forte ligação com o PT. Não nos estranha uma decisão desse sentido. É uma decisão monocrática, mas vai ter que passar pelo plenário e que tenha uma devida eficácia, disse Bolsonaro em entrevista. E aí agora a gente dá a opinião do outro lado, né? Jair Bolsonaro disse que não gostou da decisão e o Instituto Lula disse o quê, Beto? A decisão de Fachin chega tarde demais e pode causar prejuízos irreparáveis. A decisão reforma tudo que a defesa sustenta desde o ano de 2016, mas infelizmente ela chega tarde demais depois de causar prejuízos irreparáveis não apenas ao Instituto Lula e ao ex-presidente, mas também à própria justiça. Há 5 anos já se sabia que a vara de Curitiba não era competente para julgar e que Lula jamais cometeu crime algum. Ou seja, Beto, não agradou nem o Bolsonaro e nem o Instituto Lula. E segundo o portal Extra da Globo, abre aspas, figurinha repetida não completa álbum, fecha aspas, diz o Luciano Huck sobre a anulação das condenações contra Lula. Segundo o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, que conduz o Lava Jato, os 4 processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão monocrática de Fachin gerou repercussão imediata de dezenas de políticos nas redes sociais em comemoração e revolta sobre a deliberação. Agora sim vai estar tudo uma bagunça de novo e nós vamos partir para aquela velha discussão. Mas eu gosto de uma opinião que eu ouvi de um conhecido, Magnus Espanhol, aqui de Nova Prata, né, que já foi vereador. Ele disse assim ontem na sua rede social, né, aos destros e aos canhotos, o Brasil não pode ser levado a sério e a gente tem que pensar dessa forma mesmo, porque tudo que foi construído agora não existe mais, a segurança jurídica fica bastante comprometida. Do ponto de vista técnico, a decisão do ministro Fachin não é errada, porque o processo criminal, eles tiveram vícios desde o começo, né? Ou seja, ele foi irregular desde o começo, mas isso gera uma confusão na cabeça do brasileiro que não entende desse tipo de situação e fica até complicado tentar dizer, né? O que era já não é mais, enfim, dá até para fazer um poema, né, Beto? Mas vamos falar das atualidades, porque a política a gente pode ficar até amanhã de manhã comentando que vai ter opinião e fato para documentar. Isso mesmo. Agora, falando das atualidades, Thiago, segundo o portal G1, a Fiocruz anuncia a produção em larga escala da vacina de Oxford AstraZeneca.
A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, anunciou ontem, segunda-feira, o início da produção em larga escala em solo brasileiro da vacina de Oxford AstraZeneca. A informação foi antecipada pelo colunista. O imunizante, fabricado com insumos importados da China, passou nos testes de estabilidade e de consistência. Com isso, devem ser entregues 3,8 milhões de doses ao Ministério da Saúde até o fim de março. E também na segunda, o assessor especial do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, disse que até junho o Brasil deverá ter 14 milhões de doses de vacina da Pfizer. Isso mesmo, Beto. Então, nós temos aí boas notícias para a vacina e uma outra notícia muito boa também que nós recebemos pelo Money Times é que a Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus, mostram dados preliminares do estudo do Instituto Butantan. Então, o Instituto Butantan fez um reflexo aí sobre a variante de Manaus, que tem preocupado muita gente, e colocou aí que as doses da Coronavac fazem efeito também contra essa variante, o que é extremamente importante, Beto, da gente dizer. Isso mesmo. E agora essa notícia é bem estranha, Tiago, segundo o portal UOL. Vídeos flagram Ford destruindo 900 unidades inacabadas do modelo K e do EcoSport. Com a produção encerrada no Brasil desde janeiro, a Ford começa a se desfazer das unidades inacabadas do K Sedan e da EcoSport na fábrica de Camaçari, na Bahia. Vídeos gravados na última quinta-feira mostram o modelo sendo destruídos até virarem sucata. E segundo apurou, ao todo são cerca de 900 modelos que ficaram inacabados com o encerramento repentino das atividades na planta de Camaçari. Outros equipamentos também estão sendo desmontados e retirados da fábrica. Muito bem, Beto. Agora tu dá uma atualizada no tempo para nós, que olha só, tá fechando o clima lá fora. Vamos pedir para o Douglas abrir a câmera. Acho que vai chover hoje, né? A previsão seria de tempo bom, mas a possibilidade de chuva parece que vai acontecer agora, Tiago. Muito bem. E a temperatura agora são de 20 graus aqui em Nova Prata. E agora o que temos, Beto? Agora são 8 horas e 55 minutos. O município de São Jorge é um dos maiores produtores de uvas moscato do estado. A cultura desse plantio iniciou com a família Comim e até hoje se mantém forte no município. Nessa matéria, vamos apresentar mais sobre a produção local das uvas moscato. Vamos conferir. Um dos maiores produtores de uva moscato do Rio Grande do Sul é o município de São Jorge. E hoje a gente está aqui na propriedade da família Comim para te contar um pouco mais sobre esta produção. Olha, eu é 18 anos que casei, meu sogro é 28 anos, que está trabalhando com uva, né? E nesses 18 anos que eu estou casado, nós viemos, eu e minha esposa, meu sogro, minha sogra, trabalhando no cultivo da uva. Esperamos continuar, né? Por isso, há muito tempo ainda, os nossos filhos que estão vindo também, né? Que continuam com o mesmo trabalho que o nosso, né? Estamos hoje com 7,5 hectares de produção, né? Tendência é continuar com isso e talvez ampliar alguma coisa no decorrer dos anos aí. A produção esse ano está um pouco melhor do ano passado em questão do tempo também, né? Com frio, deu um pouco mais de produção. Enfim, tá tudo correndo bem até agora. Entregamos nas vinícolas Valduga, na Colmaier e na Vinipark. A moscato exige mais tratamento. Como ela é uma uva mais no tarde, ela exige mais cuidado também, né? Questão de podridões e em outras doenças também, né? Que tem que ser mais cuidadosa. Na verdade, quem começou foi o Hildo Comim, que levou para São Jorge a variedade de uva moscato. E depois foi se expandindo e hoje a comunidade inteira está produzindo a uva moscato.
na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O poder da mulher não está no seu físico, na sua beleza ou no seu encanto feminino. O poder da mulher está no seu caráter, na sua alma e no seu coração de guerreira. Uma mulher tem sempre um poder mágico de ser tudo aquilo que ela quiser. Basta correr atrás dos seus sonhos. Neste mês, gostaria de parabenizar todas as mulheres que se dedicam e se esforçam para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Retornamos ao vivo para uma entrevista exclusiva com o presidente da MESNE, José Carlos Breda, que à distância vai conversar conosco sobre a atual situação do ponto de vista sanitário, político, econômico, enfim, o eterno prefeito Breda, assim que a gente pode chamá-lo, né, carinhosamente, que se colocou à disposição da associação e está liderando ela nesse momento complicado em que todas as cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, enfim, cerca de 15 estados da federação passam por um momento extremamente crítico na pandemia, o mais gravoso até agora, e nós vamos conversar para saber o que eles nos contam a partir dos bastidores aí e das conversas e quais são as novidades e perspectivas. Bom dia, prefeito Breda, é sempre um prazer conversar com o senhor. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham. É uma satisfação conversar contigo e com todos. E esperamos que dessa nossa conversa possamos auxiliar as pessoas
da nossa região, especialmente diante, como você disse, do quadro mais crítico, mais difícil que estamos passando neste momento. Não há dúvida nenhuma, nós que assumimos em abril do ano passado, e a pandemia vem desde março, e parece que nós retrocedemos naquele período de março ainda, do fique em casa, do aguarde o agravamento, e aí procure o atendimento. Se evoluiu muito, se desenvolveu muito durante este período, através do comitê técnico, dos parceiros aí que estão junto com a MESB, para darmos, pelo menos, uma luz, uma direção a todos esses 49 municípios que estão aflitos aí, suas comunidades diante do atual momento. Presidente Breda, 49 municípios, 49 cidades, 49 prefeitos, acima de tudo uma população aí que soma uma quantidade significativa, não só de pessoas, mas também do núcleo forte da economia do Rio Grande do Sul. Como é que a MESB reagiu a esse primeiro momento da bandeira preta, quando ela chegou, e também aí a suspensão da cogestão? No começo, claro, se bateu um pouco o pé, mas a gente viu que já nas últimas semanas, quando o governador disse que nós vamos passar aí por 15 dias, já não existe mais aquele intuito de um recurso, de tentar reverter, porque a situação epidemiológica ficou bastante descontrolada. Como é que a MESB reagiu nesse momento e qual é o principal foco de atuação dela nessa hora? Excelente colocação e pergunta, Tiago. Em primeiro lugar, a nossa região tem 1.200.000 habitantes e do PIB representa 11%, 12% de tudo que se produz nesse estado. Então, a região muito pujante, ativamente econômica, de muito trabalho, de muita geração de emprego, de muita produção, e isso exige das pessoas que elas se locomovam, que elas trabalhem, e a partir disso, quando nós tivemos a notícia, a informação, a decisão do governador do estado, de que o estado todo estaria em bandeira preta. Primeiro a nossa região ficou uma semana, depois todo o estado. Aí, se você olhar pelo aspecto legal, constitucional, nem o presidente da República, e muito menos os prefeitos, têm o poder legal de alterar isso. Se rebelar no momento desse também não é o mais recomendado. O que a MESB e os prefeitos estão fazendo? E nós não podemos, e nós recomendamos que não simplesmente acolhem essa decisão. Não vamos discutir se está certo, se está errado. Não vamos discutir se o lockdown combate ou não a disseminação, ou só suspende a disseminação do coronavírus. O que está ao alcance de cada um de nós e o que cada um de nós, principalmente prefeitos, podemos fazer neste momento. Isto que é o mais importante, o mais crucial, é isso que a população está esperando. Bom, você pode tomar decisão diante de informações, de estudo. A gente ouve muita coisa sendo falada aí que não tem fundamento nenhum, inclusive por tidos especialistas, pelo comportamento que se teve durante este período. Eu não falo como médico, sou economista, eu falo de tudo que se estudou e, claro, com o apoio de médicos, enfermeiros, especialistas nesta área, o comportamento da pandemia do vírus, principalmente nos meses de novembro, dezembro, e especialmente agora no mês de fevereiro para março, ele mudou completamente. Antes se dizia que atingia principalmente quem tinha mais de 60 anos, quem tinha algumas comorbidades, principalmente cardiopatas, obesos, diabéticos. Esse era o chamado grupo de risco. O que se percebe agora? Que 32%, por exemplo, são
são jovens praticamente que estão adentrando nos leitos de UTI e indo a óbito, ou seja, pessoas saudáveis. Então, atingiu uma camada maior de pessoas, atingindo os mais jovens, e também pessoas saudáveis. 4% dos óbitos na nossa região são de pessoas que estavam saudáveis e com menos de 40 anos aí que acabaram indo a óbito. Então, o que dá para fazer agora? A economia fechada, as pessoas em casa. Mas nós temos, sim, e nós estamos recomendando já há mais tempo. E a gente tem duas formas de aprender. Eu aprendi pelo amor e pela dor. Parece que nós temos que aprender pela dor. Não tem mais leitos de UTI. Nós estamos agora, nesse momento, em torno de 40 pessoas que se tem registrado na Serra, aguardando internação em leito de UTI. Então já superou 100%, está em 111%, 112%. Mesmo tendo aumentado de 150 leitos lá no início, para 341 agora, para muito mais que o dobro do número de leitos. Isso, aquilo que se dizia, o governador falava, não adianta a gente conseguir aumentar leito. Ajuda, mas não resolve. Por que não resolve? Porque cada vez mais está aumentando. O que dá para ser feito? O que nós podemos fazer nesse momento? Tem a vacina. A vacina está surtindo efeito? Não se fala muito sobre isso. Não se tem registro assim, bom, quem já fez a primeira vacina está livre. Não, pelo contrário, também está indo no mesmo caminho. Então, a eficácia da vacina ainda ela não se comprovou. Além do que, Tiago, a demora, digamos assim, pela falta de insumos no mundo, de vacinas no mundo, não é porque o presidente Bolsonaro não quer comprar, é porque não tem. Tanto é que o STF autorizou estados e municípios a comprar. Alguém comprou? Ninguém. Se tivesse no mercado, claro que os municípios, os estados, os consórcios, enfim, teriam comprado, porque as regiões, inclusive a nossa, já se articulou, já assinou um termo de compromisso, digamos assim, para a aquisição de vacinas. Só que você vai adquirir quando está em falta no mercado, o mundo inteiro demandando. Então, no momento não é a solução. A médio e longo prazo é a solução, é a vacina, é a imunização. Mas agora, o que nós temos como fazer? O que fazer? Aquilo que a gente sempre defendeu do Plano de Ação Serra. O que é o Plano de Ação Serra? É as pessoas, escute bem o que eu vou dizer, e aí vamos esquecer se aquilo funciona, não funciona, se o fulano, o presidente, disse que vale, se o Bertrano disse que não funciona. A pandemia virou uma guerra ideológica. E, infelizmente, isso está matando vidas. O que nós temos? Estamos numa guerra. Não tem mais leito de UTI. As pessoas não têm para onde correr. O que dá para fazer agora? Tratar as pessoas. Tratar as pessoas. As secretarias de saúde de cada município, os municípios, colocar toda a sua estrutura à disposição das pessoas para fazer o tratamento imediato. Não esquecer a palavra precoce que virou pecado. Vamos falar tratamento imediato, porque aí se comprova na nossa região, no mínimo, Tiago, 50% de redução de leitos de UTI. No mínimo, 50% de óbitos. Cairia pela metade se todos os municípios fizessem o tratamento imediato nas pessoas. Qual é o medicamento? É a ivermectina, a hidroxicloroquina, é vitamina D, é zinco, sei lá o que, esses medicamentos todos. Cada médico vai prescrever. O que cabe a cada município é colocar à disposição dos médicos, dos profissionais, esses medicamentos para que eles indiquem conforme o perfil do paciente
as condições do paciente, o atendimento, o medicamento mais adequado. É isso que nós estamos orientando. Hoje à tarde, às 14 horas, teremos uma reunião com os 49 prefeitos, prefeitas, secretários de saúde de toda a região, e é isso que nós vamos colocar, mediante o que o Breda achando que é o presidente da MESI. Não, são os estudos da nossa região, não é lá de Porto Feliz, nem de Manaus, nem de um outro lugar, é da nossa região. Então, o tratamento é a melhor solução e é o que nós temos. Eu tenho um relato de uma senhora de 80 anos que foi procurar o atendimento em 3 dias, que ela não estava bem, fizeram o teste rápido e deu negativo. Piorou, voltou em 5 dias, deu negativo. E a pessoa piorando. Aí voltou em 10 dias, que havia piorado mais, está entubada com mais de 80 anos, então o risco de ir a óbito aí é 70%, 80% para o perfil desse tipo de pessoas. E se tivéssemos tratado logo? Trata! Não tem o efeito colateral, nada. É tratar corretamente. É o que nos resta. Nós estamos numa guerra e o tratamento imediato é a cura? Não é a cura, mas é a solução que nós temos claramente neste momento. Então precisamos unir forças, olhar para as possibilidades que temos e utilizar todas as ferramentas que estiverem à nossa disposição, ao nosso alcance, para que possamos fazer isso. E outra coisa, os leitos de UTI estão 111% na nossa região ocupados, 105% no estado em torno disso. Imagina quanta gente esperando. Mas leito clínico, nós temos uma vasta margem ainda para ser utilizado. Então, não tem problema de internar em leito clínico. Interna, trata, ele fica 2 ou 3 dias, 1, 2 dias e volta para casa. E aí não vai para o leito de UTI. Agora, se você disser, aguarde em casa, aí quando ele voltar, esse paciente, ele vai direto para o leito de UTI. E o que nós percebemos, no mês de novembro, dezembro e agora janeiro, fevereiro, que 69%, praticamente 70% dos pacientes, mais de 60%, com certeza, estão procurando o atendimento depois do 8º dia. E aí eles nem vão para o leito clínico, eles vão direto para o leito de UTI. E dos que vão para o leito de UTI, 50% vão a óbito. Os que vão para o leito clínico, 9% vão a óbito, pela estatística da nossa região. Então, qual é a solução? Não poupar de internar em leito clínico. É isso que nós vamos passar agora à tarde para os prefeitos, mediante essas evidências ao longo de bastante tempo. A partir disso, cada um vai tomar sua decisão, sua estratégia para melhor atender. Este é o caminho claro que nós temos e objetivo neste momento. Bom, se surgir outra alternativa, logo em seguida, ótimo, que bom. Mas no momento é isso que nós temos, Tiago. E, presidente Breda, então nesse momento o senhor traz essa informação de que a orientação que vai ser passada aos municípios da associação é que façam o tratamento imediato conforme a perspectiva de cada médico em cada caso clínico que receite aí os medicamentos que julgar necessários para desenvolver o tratamento. Então isso passa aí ao crivo de cada profissional da saúde e cabe à municipalidade ou, enfim, ao poder público dispor desses medicamentos necessários. Não se trabalha mais com aquela questão de um kit específico de X medicamentos e se abre o leque para que os profissionais da saúde possam indicar um medicamento que julguem necessário. É mais ou menos essa mudança que a gente pode constatar a partir de agora? Exatamente isso, porque o ato médico ele é sagrado, ele tem que ser respeitado. E a decisão final é do médico e do seu paciente. Então, digamos, um cardiopata não é recomendado a hidroxicloroquina, digamos assim. Ele vai receitar e prescrever
outros medicamentos que tem lá na farmácia do posto de saúde do município. Você falou com muita propriedade, muita clareza. Obrigado aí por nos ajudar nesta tarefa de informar as pessoas, porque há muita desinformação. Você tem direito ao tratamento. Você que está nos assistindo tem o direito de tratamento. Se o médico que você procurar, ele entender que não cabe o tratamento, você tem o direito e o médico tem o dever de informar qual é o colega que pode tratar sobre esse assunto, e aí encaminhado para este médico, e aí aquilo que você disse, de acordo com o estado de saúde, com as condições do paciente, e ele vai prescrevendo a medicação, que ela pode ser crescente, mas a partir desse momento já tem um monitoramento, um acompanhamento direto, médico, paciente, equipes de saúde, para ver a evolução deste paciente. E aí sim, nós passamos a ter chance de salvar vidas. E elas estão acontecendo. Nós comparamos quem fez e quem não fez. E aquilo que eu disse, no mínimo 50% menos de UTI. Imagina se nós tivéssemos 50% menos ocupação de UTI na Serra. Nós teríamos perdido, pelo menos nesses meses aqui de novembro, dezembro, no mínimo teríamos salvado aí umas 40 vidas. Puxa vida, isso é um número muito significativo. Então, vamos trabalhar isso, essa orientação. A Secretaria da Saúde, o município, o prefeito, vai colocar à disposição dos médicos, da equipe de saúde, todos esses medicamentos. Já tem, a maioria já tem. E estão disponíveis no mercado, esses não estão em falta. E orientar a população que nos primeiros sintomas procure o atendimento médico. Aqueles sintomas que são divulgados. Bom, a partir disso também reforçar a questão do isolamento, do uso dos EPIs, de álcool gel, todos aqueles cuidados que incansavelmente se passa, tudo isso ajuda. Então, está na mão de cada um de nós fazermos a nossa parte e, além de salvar a nossa vida, ajudar a salvar a vida de outros, principalmente da própria família, e isolar aqueles que estão contaminados. Aí que mora o grande perigo, pessoas que sabem que tem o vírus e continuam circulando, mantendo contato com familiares mesmo, e aí acaba disseminando e levando a óbito pessoas de sua própria família. Isso, para quem se salva e fez isso por descuido, a consciência deve ficar muito pesada e logo depois desses episódios. E, presidente Breda, o que o senhor pode nos falar? Foi falado sobre a vacina, nós temos informação aí de diversos municípios se mobilizando em torno de consórcios, como, por exemplo, o CISGA, aqui na região. O que a MESNI tem a dizer sobre a possibilidade da aquisição de vacina? Se fala muito agora de negociações diretamente com a União Química para a compra da vacina Sputnik V. Temos algum prazo, alguma perspectiva para uma chegada massiva de imunizantes na região? Bom, a aquisição, por que ela é feita através de consórcio, com a consórcio da Metropolitano também, com outros estados do país, porque ela deve ser feita em grande quantidade. Não pode só a região da Serra, mesmo com toda essa 1.200.000 habitantes, né? Isso é pouco no momento atual para a aquisição dessas vacinas. Então, os municípios da nossa região assinaram o protocolo de intenções, que habilita, e através dos consórcios de várias regiões, junto com o governo do estado, estão mantendo, FAMURS também, mantendo tratativas com esses laboratórios, assim que estiver habilitado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, e disponíveis no mercado, serão adquiridas pelos estados e municípios. Mesmo assim, Tiago e a todos, se o governo federal disser, não, nós vamos comprar essas vacinas e vamos disponibilizar, os municípios, os estados, nesse caso, não farão a aquisição direta. A prioridade, está correto, é com o Ministério da Saúde,
porque também os municípios têm que ter o cuidado de não retirar recursos daquilo que é sua obrigação primordial e principal, o atendimento básico da saúde, a saúde básica, que deve ser primária, que deve ser feita, porque se o município tirar recurso da atenção básica e colocar na vacina e descuidar da primeira, poderá, além sim, trazer outros problemas que o cuidado com a saúde das pessoas, na saúde básica, também é um fator que pode diminuir e inibir a contaminação do vírus e, principalmente, o agravamento, porque as pessoas que têm melhor imunidade, que estão mais saudáveis, elas enfrentam, a princípio, né? Até agora, pelo menos, agora você vê que estão atacando, que o vírus está atacando pessoas saudáveis também, mas, a princípio, elas enfrentam com melhor capacidade do que aquelas que estão debilitadas. Então, cuidar da saúde básica e na possibilidade de aquisição das vacinas, não tem prazo, porque depende de aprovação da Anvisa, disponibilidade no mercado e ainda a preferência é do Ministério da Saúde. Mas, nem por isso os municípios ficaram esperando para chegar lá adiante. Eles estão habilitados já, eles estão aptos, estão prontos para adquirir as vacinas, caso isso se torne possível dentro daquilo que eu acabei de colocar. O tempo já se faz escasso, nós vamos tendo que ir para o final da nossa entrevista para seguir a nossa grade de programação. E antes das suas considerações finais, uma pergunta: qual a sua opinião? Afinal, o senhor conversa com políticos praticamente todos os dias. A gente está vendo aí uma rusga bastante alimentada entre governadores dos estados da federação e o presidente da República no pior momento que a pandemia atingiu o Brasil. O que o senhor acha dessa ruptura que acontece nesse momento? Inclusive governadores falando em um pacto nacional para tentar mobilizar ações em conjunto e o presidente da República aí dissidente dessas informações. Como é que o universo político reage a esse tipo de situação nesse momento crítico? Olha, com muita tristeza, com decepção e lamentável esse tipo de postura e, infelizmente, eu não quero crer que seja assim, mas é assim, muitos já estão mirando na eleição do ano que vem. Olha a própria postura do nosso governador do estado, vinha numa postura, foi pré-lançado o candidato, e aí já começou a atacar o presidente da República. Isso ajuda em alguma coisa? Ele disse que ia comprar as vacinas, adquiriu alguma? O STF diz que quem pode legislar sobre restrições e tudo são os estados e os municípios, e os municípios são mais restritivos que o estado. Resolveram o problema, agora está todo mundo pedindo para o presidente da República resolver o problema. Não há espaço para isso. É triste, lamentável e vergonhoso para o país ter políticos que, num momento como esse, se servem para fazer politicagem, críticas. Vamos construir, tem alternativas, vamos ver o que nos une e não o que não nos une, e não da opinião do que um falou, do que o outro fez. Vamos ver o que tem de bom. É isso que nós, hoje à tarde, vamos fazer na reunião da AMED, com os 49 municípios. Ver o que podemos fazer. Qual é a política efetiva do Estado? Eu tenho perguntado nas reuniões com o governador, qual a política efetiva do combate além da restrição? Qual é a orientação? Alguém lembra de alguma orientação da Secretaria da Saúde do Estado, do governo do Estado, para que as pessoas façam nesse momento, além do fique em casa, feche tudo? Não tem. Nós temos. E nós estamos propondo já há bastante tempo e vamos intensificar isso. Eu sei que vem voz gigante contra isso, porque o que prevalece é o dinheiro, o valor das vacinas, quem quer vender as vacinas. Isso está acima da preocupação
com a saúde das pessoas. Não tenham dúvida disso. Essa é a guerra no mundo que está acontecendo. Quem vai ganhar mais dinheiro com esta desgraça aí que está matando milhões de pessoas no mundo inteiro? Agora, cada um de nós, aquilo que eu disse, fazer o que estiver ao nosso alcance. Se aqueles que deviam dar o exemplo não estão dando, vamos fazer a nossa parte. Cada um de nós, os prefeitos, secretários de saúde e você que está nos acompanhando, também pode fazer a sua parte. Criticar, achar culpados, agora não adianta. E não tem dinheiro que compre leito de UTI também. Nós temos que nos cuidarmos para superarmos e espero que seja em breve, teremos mais uma semana e meia, a princípio de pico, são 3 picos que as altas elas dão, estamos no segundo, concluímos o segundo, agora vamos para o terceiro, que possamos passar e aí seguir em frente com as vacinas, com mais unidade, com mais união e com mais concórdia neste momento que deveria nos unir e não nos separar. Presidente Breda, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pelos esclarecimentos que elucidam muitas dúvidas, né? Os fatos chegam de todos os lugares, mas a gente sempre precisa ter uma voz que direcione aí a opinião e o senhor sempre é muito sensato nas suas considerações. Muito obrigado, um bom dia e uma boa reunião hoje à tarde. Muito obrigado, um abençoado dia a todos. Muito bem, você acompanhou aí a entrevista com o José Carlos Breda, presidente da AMESNE, falando sobre a atuação da associação nesse momento da pandemia, busca por vacinas, os tratamentos, o que é indicado nesse momento. Enfim, após um ano, nós estamos de volta ao mesmo lugar e temos que sim sair dessa situação de alguma forma. Beto Guidini, mais alguma informação? Nós temos a informação de uma virada de tempo, né? A previsão do tempo deu uma virada agora pela manhã. A previsão para essa terça-feira é de chuva aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 14 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 23 graus. Neste momento, fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E nós vamos encerrando, né, Thiago? Isso mesmo. O Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.